Olá, pessoal. Vamos começar agora os casos específicos de migrações internacionais, começando pelo continente que talvez seja o principal foco desse nosso estudo, que é a Europa. A Europa ela é um continente que passou por diferentes lógicas e, obviamente, isso interfere demais no ritmo e no fluxo das migrações. Por exemplo, a Europa ela já teve intensas disputas territoriais, intensas guerras entre países europeus, e isso, obviamente, é um motivo de repulsão dessa mão de obra. Só que a Europa, principalmente a Europa pós-Segunda Guerra Mundial, uma Europa em reconstrução, uma Europa atraindo capitais, uma Europa crescendo demais e chegando já na metade final desse século XX com um resultado de DH altíssimo, com uma qualidade de vida muito alta e principalmente como símbolo internacional de qualidade de vida. Se você parar a pensar, é normal hoje, eu penso, você fala, imagine você na Europa, você chega a sorrir, fala assim, imagine você em Berlim, imagine você em Londres, em Paris, em Hogwarts, certo? São lugares que você pensa e fala, cara, que adoraria estar lá, porque a Europa ela realmente passa essa sensação de qualidade de vida, certo? Aí você fala assim, pô, mas e a crise europeia? Você sabe que a crise europeia é uma coisa mais recente, e mesmo durante a crise, saiba, os fluxos migratórios não pararam para a Europa. Apesar da crise, ela ainda tem um IDH muito mais elevado que a maior parte das regiões do mundo. Então a Europa continua sendo um foco interessante, um foco importante desses migrantes. Certo? Aí, o que acontece? Muitos migrantes atraídos por essa qualidade de vida foram para a Europa e construíram enormes sociedades dentro da Europa. Sociedade dessa de migrantes, por exemplo. Eu tenho muitos senegaleses na França, eu tenho muitos argelinos na França, eu tenho muitos turcos na Alemanha. Então, quando você para pensar, você começa a identificar até esse grupo de imigrantes já atrelado a um país, de tão presente que eles são. E aí a Europa, ela passa por um problema grave. Que problema grave é esse? É o da xenofobia. Você sabe o que é xenofobia? É quando você tem essa aversão a estrangeiros. No caso europeu, isso é muito importante falar, essa aversão a estrangeiro, ela já é errada por essência, mas essa aversão ela cresce. E ela cresce e ela começa a ficar muito grave. Tá? A aversão que era a estrangeiro, ela já começa a ser aversão a estrangeiro e a seus descendentes. Só que você para pensar e fala, poxa, o descendente do cara, pô, mas o descendente do cara já inclusive nasceu nesse país. Exemplo, um senegalês muda para a França e lá ele constitui família, tem filhos lá. Aí você fala, pô, o filho desse cara ele já é francês, ele nem é mais senegalês. E aí o que acontece? Segundo esse pensamento xenofóbico, o que acontece? Eu tenho essa aversão não só a essa pessoa estrangeira, mas a seus descendentes, que mesmo sendo nativo eu já encaro de forma diferente. Então você começa a entender a gravidade do problema e o mundo passou por uma forte transformação. Que forte transformação? O começo do século XXI marcou o foco da política externa, principalmente a americana, mas com apoio europeu, principalmente da Inglaterra ou de países como a Espanha. O que acontece? Eu comecei a chamada guerra ao terror, que você vai estudar isso no módulo chamado de doutrina Bush, mas você começa uma perseguição dos países mais ricos, liderados pelos Estados Unidos, contra aqueles países que abrigam células terroristas. E aí o mundo começa a ter uma aversão muito forte à população de origem islâmica. E você tem que tomar muito cuidado. Existe uma ideia de que a nação islâmica ela tem a intenção de destruir o mundo. Muito cuidado com isso. A nação islâmica é a que mais cresce no mundo. Ela passa de 2 bilhões de pessoas. E você imaginar que 2 bilhões de pessoas são fundamentalistas, querem destruir o mundo, isso chega a ser uma ignorância. Você não pode pensar nisso. Você tem que entender, sim, que existem grupos extremistas, e isso não só no islamismo, como em várias partes, em vários tipos de religião ou até de política. Você tem que entender isso. Mas na Europa isso ficou muito grave. Aí você fala assim, por que na Europa isso é tão grave? Deixa eu explicar para vocês. Pensando fisicamente, imagina a Europa. Você tem aqui a Europa, certo? Olhando como vocês. Aqui você tem toda a Ásia, e nesse pedacinho aqui você tem o Oriente Médio, reconhecidamente a parte do mundo com maior concentração islâmica. E embaixo você tem a África, o continente onde o islamismo mais cresce. Então você pensa, já existe essa aversão mundial ao Islã. A Europa está fisicamente próxima, principalmente quando a gente pensa no norte da África. Por quê? O norte da África tem população árabe, população islâmica, e o Estreito de Gibraltar, que fica ali abaixo da Espanha, em Gibraltar, e em cima do Marrocos. O que acontece? A distância entre eles é mínima. A distância é mínima, você passa facilmente de barco de um lado para o outro. E o que acontece? O norte da África passou por um tempo de conflitos, passou um tempo em guerras. Agora você imagina, eu estou aqui,
eu olho para o mar à minha frente e já vejo a Europa logo ali. É só eu pegar um barco que rapidamente eu chego à Europa. A região que eu estou, que eu habito, ela está passando por uma série de conflitos que pode chegar até onde eu estou. O que me motiva a ficar aqui? Nada. Eu vou fazer o quê? Eu vou tentar atravessar esse mar e começar a vida na Europa. Eu não quero correr o risco de estar no meio de um conflito. Então o norte da África, não só pela diferença social, mas também por fuga de alguns conflitos, que ficaram mais evidentes no ano de 2011 para cá, fazem o quê? Buscam a Europa, essa migração curta, e começam a migrar para os países do sul da Europa. E aí a gente pensa até que eles vão para a Itália, eles chegam até a Grécia, eles chegam à Espanha, e eles fazem essa migração. O que acontece? Essa forte migração islâmica, que já dura muitos anos, ela começou a criar raízes na Europa, e aí o medo do crescimento islâmico na Europa começou a movimentar alguns partidos de extrema-direita e algumas pessoas, principalmente movidas já pela influência da internet, já começando a uma xenofobia muito forte. E essa xenofobia ao povo islâmico, ela vai ter um nome especial, a gente passou a chamá-la de islamofobia. Essa aversão ao islâmico, ela começou a ficar muito forte, ela começou a gerar tensões. Tá? Existe um político francês chamado Le Pen, e ele tem políticas que se você parar para observar, são absurdas. Tá? Ele prega o controle total da migração, ele é extremista. Ele já teve declaradamente problema com população negra, então você vê que é uma pessoa que é totalmente fora de compasso. Tá? E ele começou uma forte caça a essa migração islâmica. Ele começou a tentar impedir a entrada desses islâmicos, isso como política forte. O pior, qual é? É que ele começou a ter adeptos. Algumas pessoas começaram a concordar com ele, a falar que realmente você tem que tolir, você tem que travar essas pessoas, você não pode deixar, a migração tem que ser controlada. E você começou a gerar um clima de tensão fortíssimo na Europa, fortíssimo entre as populações, entre subúrbios mais pobres que são hostilizados, mas que também respondem de forma violenta. Então, por exemplo, você começa a ver violência em Paris, coisa que não é esperado, mas Paris tem alguns subúrbios que são violentos, que você tem que tomar cuidado para ir. Tá? Casos de assaltos, então você começa a perceber uma realidade que não era esperada. O que é preciso perceber? Que essa migração, ela tem um cunho social, óbvio, a desigualdade social faz com que as pessoas saiam de países mais pobres indo para países mais ricos. A Europa, pela sua qualidade de vida, seu alto IDH, atrai essas pessoas. Só que é preciso uma política para essa população migrante. Por quê? Porque esse migrante isolado, ele acaba se colocando em subúrbios ainda mais isolados e a sociedade começa a ter uma rixa interna, essa xenofobia, que ela já teve até um braço violento, a gente acabou de falar, e é preciso tomar cuidado para que isso não vire uma realidade e consiga um contorno sem violência.